E aí, galera do segundo ano do Exato, estão aí, ó, estudando, né? Estão estudando, né? Bem, eu postei videoaulas de concentração, a gente já tinha visto todas as concentrações em sala de aula, mas postei para vocês darem uma revisada, refazer os exercícios, para aquecer, porque a partir de agora a gente vai ver assuntos realmente novos que vocês não viram em sala de aula. E o primeiro é a diluição, tá? Então a gente vai ver diluição, mistura de soluções de um mesmo soluto e mistura de soluções solutos diferentes, certo? Mas a primeira é a diluição. Então, ó, um grande abração, a gente está torcendo para tudo dar certo e desejando retornar o mais rápido possível para o convívio de vocês, porque é muito legal, muito melhor dar aula para vocês, com vocês, tá? Então vamos lá. O que é uma diluição? Vamos tentar entender. Diluição é o seguinte: diluir uma solução é você deixá-la menos concentrada. Diluir uma solução é acrescentar solvente com o objetivo de deixar menos concentrado. No dia a dia você faz várias diluições. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nós utilizamos água sanitária. Água sanitária, aliás, hoje ela é muito importante, né, para desinfetar, limpeza, germicida, para eliminar esse vírus aí. Então, você pode desinfetar com álcool, mas pode desinfetar também com água sanitária. E a recomendação quando se usa água sanitária, porque a água sanitária, a gente diz que é muito forte, não é forte, ela é muito concentrada. Então, você tem que diluir. Em geral, pede-se para diluir 100 ml de água sanitária para 2 litros de água. Ou seja, uma proporção de 50 ml por litro, 50 ml de água sanitária para cada litro de água. Então, você vai deixá-la muito menos concentrada e aí fica mais segura para você manusear. Então, isso que é diluir. Exemplo, imagina que você está pegando lá um suco, você fez um refresco em pó, aí você coloca água. Cara, aí você colocou pouca água, o suco ficou muito concentrado. Ficou um sabor muito forte. Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar mais água e, ao acrescentar mais água, você vai deixar menos concentrado. Menos concentrado ou mais diluído. Então, diluir é acrescentar solvente. No nosso caso, em geral, como são soluções aquosas, o solvente é a água. Então, diluir é acrescentar solvente. Qual é o objetivo de diluir? Deixar menos concentrado. Então, a minha solução final ela tem que ter uma concentração menor do que a minha solução inicial, certo? Daria para fazer o contrário também. Se eu evaporar o solvente, eu deixo mais concentrado. Mas vamos esquecer isso. Estamos falando de diluição. Diluição, o objetivo é diluir, deixar menos concentrado. Deu para entender um pouquinho o que é uma diluição? Agora, como trabalhar matematicamente com as concentrações em uma diluição? Então, vamos ver. Eu quero que você imagine o seguinte: ao montar uma solução inicial, você vai ter um volume inicial e vai ter uma concentração inicial. Essa concentração pode ser a massa sobre volume, pode ser um mol sobre volume, pode ser qualquer forma de concentração. O que é diluir? Diluir é acrescentar solvente. Então, eu vou pegar o solvente puro, água pura, e vou acrescentar aqui para diluir. Com isso, eu vou obter uma solução final, que vai ter uma concentração final. Essa concentração final ela é menor do que a concentração inicial, porque se eu estou diluindo, eu estou diminuindo a concentração. Agora, o volume, ó, lembra que eu tinha um volume, que era o volume da solução inicial. Aqui o volume aumentou. Mas por que aumentou? Claro, você acrescentou solvente. O volume final sempre é o volume inicial mais o volume de solvente que você acrescentou. A lei de uma diluição é muito simples de trabalhar. Você sempre vai trabalhar assim. A lei de diluição é, só você ver concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Só lembrar disso aqui. Concentração inicial vezes volume inicial tem que ser igual a concentração final vezes volume final. Então, aplicando nessa fórmula, você consegue determinar quaisquer dos valores. E sempre, o exercício vai te dar 3 informações e pedir uma. Ele pode dar a concentração inicial, a concentração final, o volume final, pedir o volume inicial. Ele pode dar o volume inicial, a concentração final, volume final, pedir concentração inicial. Então, ele vai brincar de várias formas. Então, notem o seguinte: como é que a gente chegou nessa forma? Olha só. O que é a concentração inicial? É a massa 1, a massa absoluta, dividido pelo volume inicial. Se eu pegar esse volume inicial e passar multiplicando, eu tenho que a massa absoluta é igual à concentração inicial vezes o volume final. Guarde isso aqui, certo? Agora, eu acrescentei solvente. Se eu acrescentei solvente, eu não alterei a massa absoluta. Eu alterei só o volume. Então, a concentração final é a mesma massa,
só que dividido por um volume maior, por isso que ela vai ser uma concentração menor. Se eu passar multiplicando, eu tenho que a massa absoluta vai ser a concentração final vezes o volume final. Se essas duas massas são iguais, eu igualo M1 com M2, M1 com M1, desculpa, M1 com M1. Se M1 é C inicial, V inicial, e M1 é C final vezes V final, eu fico com essa igualdade. Analogamente, eu posso fazer também para concentração em mol por litros. E aí eu vou ter a outra relação. São essas duas relações que você vai trabalhar para diluição. Cara, como é que eu lembro disso? Você lembra assim, me vê antes, me vê depois. Você vê antes, você vê depois. Você vê antes, você vê depois. Me vê antes, me vê depois. Você vê antes, você vê depois. Me vê antes, me vê depois. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Concentração molar, molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Molaridade, lembra que é a concentração em mol por litro. Vamos ver um exemplo, então. Olha só, 500 ml de água foram adicionados a uma solução aquosa de ácido sulfúrico de volume igual a 200 ml e concentração de 20 gramas por litro. Ó, a concentração inicial é 20 gramas por litro, o volume inicial 200 ml. Ele quer saber a concentração após a diluição. É claro que após a diluição, essa concentração tem que ser menor do que 20, porque você está diluindo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, quais dados foram gerados, né? Dados que foram dados, óbvio, então dados foram dados, né? A concentração inicial é 20 gramas por litro, o volume inicial é 200 ml, ou 0,2 litros, não precisa transformar, pode deixar, porque é adimensional a equação. O volume de 500 ml, cuidado, ele não é o volume final, ele é o volume de água que foi acrescentado. O volume final vai ser esses 200 ml da solução inicial com os 500 ml de água que foi diluído. 200 mais 500, 700 ml ou 0,7 litros. E eu quero a concentração final. Se estou trabalhando com C, concentração, é só lembrar de CV antes, CV depois. Ó, 20, que é a concentração inicial. 0,2, volume inicial. Concentração final, quero achar. 0,7, volume final. Aplicando, ó, 20 vezes 0,2 dividido por 0,7, a minha concentração final de 5,7 gramas por litro. A inicial era 20, a final, depois da diluição, se diluiu, você deixou menos concentrado, 5,7 gramas por litro. Legal, né? Tá, vamos ver agora um outro exemplo. No caso de evaporação de solventes, é o contrário da diluição. A diluição você deixa menos concentrado. Quando você evapora o solvente, você diminui o volume e aí fica mais concentrado. Então, evaporação de solvente é a mesma coisa que diluição, só que com um pequeno porém. O volume, numa diluição, o volume final é a soma do volume inicial com o volume de água, porque você acrescentou água. Numa evaporação, o volume final é o volume inicial menos o volume de água que foi evaporado, porque você está evaporando água, certo? Então, olha um exemplo. O Brasil é um grande produtor e exportador de suco concentrado de laranja. O suco in natura é obtido a partir do processo de prensagem da fruta, que após a separação das cascas e bagaços, possui 12% em massa de sólidos totais, solúveis e insolúveis. A preparação do suco concentrado é feita por evaporação de água, até que atinja o teor de 48% em massa, certo? Pergunta. Quando uma tonelada, 1.000 quilos de suco de laranja é colocado em um evaporador, a massa de água evaporada para obtenção do suco concentrado é de quanto? Então, vamos lá. Os dados foram dados. Eu tenho que parar de falar isso. Os dados são título, 12% em massa, título em massa, né? Título inicial. A massa, 1.000 quilogramas. Título final, 48% em massa. E 250 ml é o volume do suco que ele quer concentrado, né, que ele perguntou. Então, vamos lá. A massa de água evaporada, então, a gente vai ter o seguinte, aplicando, ó, título vezes a massa inicial, título vezes a massa final. O título inicial, massa inicial, 12 vezes 1.000, 48 vezes a massa final. Logo, eu descobri que a massa final é 250 quilogramas. 250 quilogramas foi a massa final. Se inicialmente nós tínhamos 1.000 e para deixar concentrado deixamos em 250, qual foi a massa de água evaporada? 750. Então você vê,
trabalhando, como é trabalhar com título, você não trabalha com volume. Então, o título é uma porcentagem massa. Por isso que não usa CV. No caso de CV antes, CV depois, me vê antes, me vê depois, você trabalha com volume porque a concentração C é em gramas por litro e a concentração molar é em mol por litro. Como o título é uma porcentagem massa, né, ela só trabalha com massa em vez de volume, você trabalha com massa. Então, tem título vezes a massa inicial, título final vezes a massa final. Mas V antes e V depois. Tá ok? Belezinha? Então tá aí esse exemplo. Legal? Galera, espero que você tenha entendido um pouquinho de diluição. Só fica atento, tá? Quando for em concentração mol por litro, né? Porque ele trabalha com concentração molar, tem que trabalhar com mol, né? Então tem que saber calcular o número de mols. Se você não lembra, assista a videoaula de concentração em mol por litro que eu já postei para vocês. Tá ok? Beleza? Então tá, bons estudos. Isso foi matéria nova. Eu vou postar na videoaula. Siga no seu material, o módulo certinho, vai estar tudo indicado para vocês estudarem essa aula. Beleza? Um grande abraço.